Olá pessoal, eu sou a Isabela Rota e hoje eu estou aqui com o Dr. Thales Cardoso, dentista especialista em harmonização facial, e eu convidei aqui para falar um pouco mais sobre toxina botulínica. Dr. Thales, seja muito bem-vindo e primeiramente se apresenta para o pessoal. Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, Isa. É um prazer estar falando aqui com vocês sobre toxina botulínica. Eu sou formado em odontologia pela Unesp de São José dos Campos e me especializei em harmonização facial. Já fazem mais de 10 anos que eu atuo com harmonização facial nessa área de medicina estética e hoje a gente vai bater um super papo sobre toxina botulínica. Começa contando pra gente quais são as indicações da toxina botulínica. A toxina botulínica ela tem suas indicações principalmente na parte estética e funcional. Na parte estética a gente conhece muito, né? Essas rugas da testa, pé de galinha, que é o que a grande parte do mercado procura. Porém, tem indicações funcionais, pacientes que sofrem com hiperidrose axilar, que transpiram muito, pacientes que têm muita salivação. Hoje a toxina botulínica é muito utilizada em UTIs, pacientes que às vezes têm uma complicação no quadro por uma evolução dada uma hipersalivação, chega a ter quadros de pneumonia. Com o uso da toxina botulínica a gente consegue reverter. Além disso, a gente tem aí mais de 900 indicações de toxina botulínica em literatura atualmente. Caramba, que demais! E quem pode e quem não pode usar a toxina botulínica? Essa é uma dúvida muito boa. A gente estava conversando aqui algumas coisas nos bastidores antes de começar a gravação e a gente estava falando das contraindicações. Eu falei até uma droga, parece que é muito pesado a gente usar esse termo, mas é uma substância química extremamente segura. Se a gente for comparar com uma bula, por exemplo, tem analgésicos que a gente assusta quando a gente vê a bula. E a toxina botulínica tem pouquíssimas contraindicações. Mas quem não poderia usar, quais pacientes não poderiam ser tratados com toxina botulínica? Pacientes que tenham alguma reação alérgica, alguma hipersensibilidade a alguns dos componentes da fórmula, do composto que tem aí, mesmo do próprio diluente da toxina botulínica. Além disso, pacientes que têm doenças autoimunes, são doenças muito comuns atualmente pela sociedade que a gente vive, porém a gente tem que sempre avaliar o quadro clínico do paciente, não é uma contraindicação absoluta, mas que muitas vezes a gente contraindica naquele momento a aplicação. Pacientes que estão com alguma infecção ativa, a gente não vai fazer aplicação de toxina botulínica, pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, pacientes oncológicos. E além disso, uma das grandes discussões que a gente vai falar até um pouquinho mais sobre esse tema, são pacientes lactantes e gestantes. A minha esposa, inclusive, está grávida nesse momento, a gente está aí grávida, muito obrigado, nesse momento de 5 meses, já está grávida aí, e é uma contraindicação em bula. Tem muitos profissionais que fazem aplicação nesse período, tanto de gravidez quanto de lactância, mas é uma contraindicação. Não são feitos testes, pesquisas com gestantes e por isso a gente acaba contraindicando no dia a dia fazer a aplicação. Entendi. Eu tenho, só contando um caso aqui, tem uma amiga que ela sofre muito de enxaqueca e ela foi no médico e o médico falou para ela, pode fazer toxina, né? Que aqui vai ajudar bastante a aliviar a sua dor. E ela começou a fazer o tratamento, né, com a toxina por conta da enxaqueca. E ela falou, olha, para bruxismo, enxaqueca, foi a melhor coisa. A gente usa muito, eu acabei não falando dessa indicação que é funcional, Isa, mas que a quantidade de pacientes que sofrem com bruxismo, agora em 2020 teve até uma reclassificação da doença bruxismo e o uso da toxina botulínica, o uso funcional, até então ele era visto como algo paliativo, não tratava-se o bruxismo com toxina botulínica, ele melhorava a qualidade de vida do paciente. E as últimas pesquisas já mudaram, já mostram que sim, a gente vai trabalhar, atuar no bruxismo com a toxina botulínica. Eu até tomei cuidado quando eu fui falar de tratar, porque existe uma discussão muito grande na literatura se de fato o bruxismo ele tem cura, mas muitos pacientes que fizeram 1, 2 aplicações tiveram uma melhora na sua qualidade de vida considerável, uma melhora permanente. A grande maioria ela deve fazer outra aplicação a cada 4, 6 meses no caso de bruxismo. Inclusive, aqui eu estou lembrando de algumas coisas na literatura, só que na revista Veja, ano passado, hoje um dos tratamentos para depressão é a toxina botulínica. Essa eu não sabia. Por quê? É bem interessante. De vários fatos, mas principalmente esse de glabela, quando a gente faz a cara de bravo, a gente acaba liberando substâncias químicas negativas para o nosso organismo, que levam a pensamentos ruins.
E quando a gente está com a toxina ativa, a gente fica com aquela cara de paisagem, né? Aquela cara de boneca. A gente não consegue fazer aquela cara de negatividade. Isso faz com que quadros de depressões agudos não aconteçam tão frequentes. Isso na literatura hoje vem sendo muito pesquisado. E voltando um pouquinho de novo para a parte do bruxismo, que eu acabei saindo um pouquinho aí. Fica à vontade. Muito obrigado. Em relação ao bruxismo, a gente vê uma melhora. Você falou da sua amiga, que melhorou a qualidade de vida dela, tanto na aplicação funcional, a gente aplica nesse músculo aqui, que é o músculo masseter, aqui na região da bochecha, e aqui um pouco acima da orelha, que é o músculo temporal, a gente faz a aplicação aqui, mas a própria aplicação tradicional, que a gente faz em teoria só para estética, as rugas da testa, muitos pacientes que têm dor de cabeça recorrente não apresentam esses quadros depois de fazerem toxina botulínica. Nossa, gente, conta mais. Essa belezura aí tem efeito imediato, precisa ser retocada de quanto em quanto tempo, como que funciona? Essa é uma abordagem bem interessante, né? Todas as toxinas utilizadas clinicamente são toxinas do tipo A, que é a mais indicada para o uso clínico mesmo de paciente, com maior duração, maior potência. Essas toxinas, elas devem ser feitas mais ou menos a cada 4, 6 meses. Por quê? O tempo de ação da toxina botulínica ele é de 91 dias. Eu não vou ser tão técnico aqui, mas quando a gente aplica a toxina botulínica, ela começa a ter o efeito. É engraçado que tem alguns pacientes que falam, você acabou de aplicar e sai do consultório, nossa, já está paralisado. Na verdade não, nenhuma toxina vai paralisar logo após a aplicação. A maioria delas vai ter um efeito inicial, médio, ali após uns 2 dias. E isso inclusive depende de paciente. Eu tenho pacientes que ficam travados com 2, 3 dias. Eu, por exemplo, sou um paciente que demora 7 dias. Eu aplico, com 7 dias eu estou com expressão, com movimento, e após isso eu começo a ficar paralisado. Alguns pacientes, isso é bem raro, mas a gente encontra na literatura, eles podem demorar até 15 dias para ter aquele resultado final de paralisados. Nossa, e eu queria que o senhor explicasse, porque eu sou uma pessoa que faço atividade física todos os dias. E eu sei que uma das recomendações pós-aplicação é não praticar pelo menos nas próximas 24 horas. O meu Botox dura no mínimo, no máximo uns 4 meses. Deu 4 meses e já começa. Por que falam que quem pratica atividade física tem esse tempo de efeito diminuído, digamos assim? Muito bom. Eu até vou retomar na pergunta anterior que eu estava falando, que eu falei de 91 dias e acabei não concluindo muito sobre o tema. Mas no caso de quem faz atividade, a gente vê sim essa diferença. Quem faz muita atividade física, crossfit todo dia, quem treina, joga futebol todo dia, acaba tendo uma duração menor. Em relação à duração, eu falei que ele dura 91 dias, mas não quer dizer que ao fazer uma toxina botulínica, após passar 91 dias, você não vai acordar com todas as rugas na sua testa naquele momento. Após passar 91 dias, normalmente o músculo começa a recuperar a força. Para voltar aquela ruga que a gente tinha, aquela ruga bem marcada, ela só vai ficar marcada novamente depois que esse músculo recuperar bem a força. Em alguns casos, dependendo da idade, você é muito jovem, dependendo da idade, ele vai voltar ali com 6 meses. E isso é um erro, porque aí os pacientes ficam na cabeça que a toxina botulínica ela acaba durando 6 meses. Tem pacientes, são raríssimos, que podem ficar até 9 meses sem voltar às rugas. Mas vamos tentar esse contexto aí da atividade física. Eu sou uma pessoa muito acadêmica, eu tive uma formação universitária muito acadêmica, então pesquisa, então a gente acaba sendo muito crítico, a gente quer muito artigo. E clinicamente no consultório eu vi muito isso acontecer, pacientes que fazem crossfit, que fazem muito exercício, às vezes 1 mês depois, 45 dias, voltam chateados, mas que toxina que você aplicou, por que a minha toxina durou tão pouco, assim, insatisfeitos com o tratamento. E hoje, a minha maior busca aqui no consultório, na clínica, é a satisfação do paciente. Às vezes, quando eu comecei trabalhando, eu tinha aquela busca que o resultado era o mais importante. Mas hoje, para mim, o mais importante é o paciente satisfeito. Às vezes, o resultado ele pode ficar até aquém do que eu gostaria, mas se o paciente ficou satisfeito, extremamente satisfeito, ficou bom. Não adianta eu ficar satisfeito e o paciente não. Exatamente. E no caso da toxina botulínica, tem muito a ver com a duração do tempo.
Isso tem muito a ver com a duração. Quanto que ela vai, de fato, permanecer ativa ali, dando aquele resultado. O que a gente percebe, eu já vou até antecipar uma questão aqui que é muito importante, é a questão da idade. Eu comentei que você é muito jovem. Pacientes mais jovens tendem a ter uma durabilidade maior. Você já comentou, a minha às vezes não dura tanto. Você é muito ativa, fica no sol, então tem algumas coisas que podem promover isso. Tecnicamente falando, como que a gente pode compensar? A gente tem um protocolo padrão, a gente faz uma análise facial do paciente, vê onde o músculo é mais forte, onde precisa de mais unidades, mas em alguns casos, sabendo desse histórico, isso principalmente acontece quando a gente atendeu o paciente uma, duas vezes e viu como foi o resultado com ele. Certo. Aí a gente acaba usando uma dose um pouquinho maior. Uma das coisas que a gente mais corre hoje é da subdose. Às vezes a gente usa uma dose pequena e acaba fazendo isso. O músculo ele acaba não relaxando tanto quanto deveria e ele volta muito rápido. E o paciente acaba ficando insatisfeito se aquilo voltar. Certo. E conta pra gente um pouco dessa questão do pós-imediato. O que eu posso e o que eu não posso fazer e quanto tempo dura esse pós? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Muitas vezes acaba virando lei, né? A gente tem que pesquisar não somente no Google, né? Se a gente pesquisa no Google alguma informação e acha... Se eu pesquisar no Google, quando eu tô resfriada, vai falar que eu tô com câncer. Mas é bem assim, né? Tal sintoma, já vai sair uma coisa bem diferente. Mas o pós-toxina é um procedimento extremamente tranquilo. Porém, se o paciente não tomar os devidos cuidados, a gente tem complicações graves. Eu já vi complicação grave de paciente que fez toxina botulínica e foi no cabeleireiro 2 horas depois. E o calor da região fez com que a toxina fosse para outras áreas que não tivesse planejado. E a paciente acabou ficando com uma pitose. O olho ficou caído e normalmente pode levar até 3 meses para o olho voltar. Então o paciente fica com um olho fechado, o outro aberto. Só te cortando um minutinho, por isso que eles falam que a gente também não pode olhar muito tempo para baixo, né? Pelo menos nas próximas 4 horas depois da aplicação, sempre reto o olhar. É por isso? Isso mesmo. A nossa grande preocupação são as primeiras 4 horas. Na verdade, algumas indicações eu vou falar para você é 24 horas, outras até 48 horas, mas o principal são as 48 horas. Apesar de ser um procedimento bem tranquilo, toxina botulínica extremamente seguro. A gente, por exemplo, vai no cabeleireiro, o calor, você falou de abaixar a cabeça, a gente fala até para não deitar nas primeiras 4 horas, evite deitar. Eu já vi uma complicação grave que nos procurou também, era uma pitose bem parecida de uma paciente que ela foi fazer toxina botulínica de moto. Aí saiu, colocou o capacete e ela acabou tendo uma pitose também. Esses casos de pitose têm forma de tratar. Hoje o que a gente prefere atuar frente a eles é o uso de laser de baixa potência. A gente faz no consultório, não corta, não dói, não sente nada. E normalmente, a maioria dos casos, a gente consegue retornar essa pitose com até 5 sessões. 5 dias seguidos, a gente faz o laser e no 5º dia a paciente volta. Esse caso, por exemplo, é bem emblemático, já viu muito caso assim. A paciente ia casar, ela fez a toxina botulínica faltando mais ou menos 1 mês. E 1 semana depois ela ficou com o olho fechado, então ela estava com a pitose. Como que ela vai fazer o álbum de casamento, a festa dela, com o olho assim? Ela ficou desesperada, a sogra dela, e ela nos procurou e a gente conseguiu, com menos de 1 semana, reverter esse caso. Coitada, tadinha, imagina o desespero. Mas conta pra gente um pouco, com quantos anos eu posso começar a fazer? Tem essa data limite, esse tempo? Eu falei da idade para vocês, que quanto mais jovem, melhor responde. Normalmente, esse tipo de tratamento, tem pacientes com menos de 18 anos que procuram a gente, mas a gente prefere não atuar. A gente recomenda a partir de 18 anos e eu falo, a melhor idade é com 18 anos. A gente brinca que a pele é igual um elástico, depois que você esticou bastante, ele acaba vincando, marcando e dá muito mais trabalho de tratar. Então o ideal mesmo seria atuar quanto jovem. Muitos pacientes procuram a gente com 60, com 70 anos de idade, querendo fazer a aplicação de toxina botulínica. A maioria dos casos a gente contraindica, a gente precisa preparar aquela pele, a gente vai usar um bioestimulador, um ácido hialurônico, fios, outros tratamentos para deixar aquela pele realmente preparada para ter uma resposta para a toxina botulínica. Caso contrário, a gente faz toxina botulínica num paciente com mais de 60 anos, fumante, provavelmente a gente não vai ter nenhum resultado, não vai ter nenhum efeito, isso é muito ruim.
E, doutor Thales, por que as pessoas falam assim, vou fazer um botox preventivo? Por que o preventivo? Não é igual, como uma pessoa mais velha tivesse tratado, assim? Eu ouço muito dos mais novos, né? Um botox preventivo. Tem alguma diferença? É pela dosagem? Por quê? A gente escuta muito isso. Botox preventivo, baby botox, são alguns termos que vêm até lá de fora. E até bonitinho, é carinhoso, né? Preventivo, né? Então, Baby botox. Baby botox. Lembrei até de baby beef agora. É uma coisa mais bonitinha. O que acontece é que de verdade o preventivo é porque você não tem ainda o vínculo, não foi marcado. E começando mais cedo, você vai ajudar que sua pele não marque. Então, de verdade, você vai ter um ganho ao longo do tempo. Aquele tipo de coisa, né? Se você fez preventivamente, você vai ter uma pele melhor. Depois que passou o tempo, você já está marcada, agora não tem como mais voltar lá atrás e fazer de novo. A gente vai procurar outros tratamentos. Mas hoje que a gente vive nesse mundo, tem um filósofo, é bem interessante, é um filósofo sul-coreano, Byung. Ele tem alguns livros, um livro dele bem famoso é A Era do Cansaço. Ele fala que a próxima doença que vai matar a humanidade é o cansaço. A gente está tão cansado de tudo, de notificação do celular, de tanto trabalhar, e que a maior doença do futuro vai ser o cansaço, muito mais do que vírus, câncer, a gente está saindo de uma pandemia aí. Mas tem um ponto que ele coloca que hoje, a sociedade que a gente vive hoje, ele chama de sociedade de plástico, que a gente quer fazer procedimentos para ficar com a pele extremamente lisinha e com cara de plástico. Ele faz uma abordagem bem interessante com o uso aí de celular, rede social, selfie. Então a gente toma um pouquinho de cuidado com os exageros. Muitas pacientes minhas, elas falam, doutor Thales, me fala se eu tô ficando doida. Hoje mesmo, atendi uma paciente no consultório, ela queria fazer o medo, não sei o quê, mas você acha realmente que eu preciso? A gente tem que avaliar, porque hoje existe uma necessidade imposta pelo meio, pelas redes sociais, que a gente fica querendo cada vez mais e ver o quanto aquilo realmente é genuíno. Tem uma doença chamada dismorfismo facial, que o paciente já não se reconhece. Ele olha no espelho, ele faz tantos procedimentos que ele já não sabe quem é ele mesmo. E hoje a nossa filosofia aqui, a gente busca muito naturalidade, tanto na aplicação de toxina botulínica, deixar o olhar, as expressões o mais naturais. Existem pacientes que querem boneco de cera completamente congelado. Se é um desejo do paciente, a gente até pode fazer, mas no geral a nossa busca é por entregar um resultado mais natural para ele. Ótimo. Doutor Thales, voltando um pouquinho lá naquele assunto da atividade física, existe um outro fator, além da atividade, que possa diminuir o efeito da toxina? Sim, existem alguns fatores. Quando eu comecei a falar aquela hora, acabei não concluindo, mas a minha base de muita pesquisa, eu procurei muitos artigos que mostrassem realmente evidência de que o exercício físico contribuísse para isso. Mas não, a gente não encontrou. Além do exercício físico, o que mais que pode fazer com que a toxina botulínica dure menos? A gente está agora no período pós-pandemia e muitas pessoas tomaram, por exemplo, cloroquina, hidroxicloroquina, kit Covid, provavelmente sem indicação, mas porque estava todo mundo sem saber o que estava certo e o que não dava, e acabaram tomando. Muitos pacientes que tomaram cloroquina, a gente vê que tem uma duração menor. Hoje discute-se muito, pacientes que já tiveram Covid, quando faz a primeira aplicação, a gente viu alguns casos, ainda é muito novo. Existe um grupo de pesquisa, tem um congresso lá de Paris, chama INCAS, é o maior congresso na área de estética facial, de harmonização facial. E eles têm feito muitas webinars, muitas discussões nesse sentido. Os efeitos do Covid e da vacina com os procedimentos estéticos. E no caso da toxina botulínica, a gente vê que em alguns casos, que tomaram a vacina mesmo, a gente percebe que não está durando tanto como deveria. Nossa, a própria vacina? Sim, inclusive para outros procedimentos, até preenchimento labial. Pacientes que fazem preenchimento labial e depois de 6 meses aplicam a vacina do Covid, qualquer uma delas, podem ter uma reação que o lábio fique inchado. A principal vacina que isso foi publicada é a vacina Moderna, a gente não tem ela no Brasil, mas isso pode acontecer até com a vacina da gripe. Por quê? Quando a gente toma uma vacina, o sistema imunológico vai responder contra tudo que foi estranho, como a toxina botulínica, o próprio preenchedor, isso pode ter uma reação. Não quer dizer que vai ter, é raríssimo, não quero deixar ninguém alarmado, preocupado, mas se acontecer, saiba que é algo também de fácil resolução. Ótimo. E este foi só o começo do meu bate-papo com o Dr. Thales sobre toxina botulínica. Agora, se você tiver mais dúvidas e quiser aprender mais sobre o assunto,
Fique ligado nos próximos episódios.